Na nossa casa tem uma rede que pertenceu à minha bisavó, uma peça antiga que já passou por várias gerações da família. É uma rede de algodão grosso, tecida à mão, daquelas que antigamente duravam a vida toda. Minha bisavó passou muitos anos da vida dela nessa rede, principalmente no final, quando já estava bem velhinha e passava o dia todo descansando ali. Quando ela morreu, a família decidiu manter a rede como lembrança. Era uma forma de preservar a memória dela, porque aquela rede fazia parte da história da nossa casa. Penduramos ela na varanda, no mesmo lugar onde minha bisavó costumava ficar, entre dois ganchos de ferro que meu bisavô instalou na parede muitos anos atrás. No começo estava tudo normal. A rede ficava ali, pendolada, balançando levemente com o vento que entrava pela varanda. Era até reconfortante vê-la ali, porque lembrava dos tempos em que minha bisavó ainda estava viva, conversando com a gente e contando histórias antigas da família. Mas depois de algumas semanas, começamos a notar uma coisa estranha. Às vezes, principalmente no final da tarde, quando tudo estava quieto, a rede começava a balançar sozinha. Não era balanço de vento, porque acontecia mesmo quando o ar estava parado. Era um movimento suave, como se alguém estivesse deitado nela e balançando devagar. No início achamos que podia ser algum gato que subia na rede para dormir, ou algum outro animal pequeno que a gente não estava vendo. Mas ficamos de olho várias vezes e nunca vimos bicho nenhum por perto. A rede simplesmente balançava sozinha, sempre no mesmo ritmo tranquilo. Uma vez, tentei tirar a rede dos ganchos para guardar ela dentro de casa. Achei que talvez fosse melhor preservar ela de outro jeito, longe do tempo e da umidade da varanda. Mas no outro dia, quando acordei, a rede estava pendurada de novo no mesmo lugar, como se ninguém tivesse mexido nela. Perguntei para minha família quem tinha colocado a rede de volta, mas todos disseram que não tinham mexido nela. Minha mãe disse que encontrou ela pendurada quando foi varrer a varanda de manhã. Meu pai também não sabia explicar como ela tinha voltado para o lugar. Tentei tirar ela mais algumas vezes, sempre guardando em lugares diferentes da casa. Uma vez coloquei no meu quarto, outra vez no armário da sala. Até tentei trancar ela num baú. Mas toda manhã ela estava de volta na varanda, balançando suavemente entre os ganchos, como se nunca tivesse saído de lá. Depois de várias tentativas, desisti de mexer com a rede. Aceitei que ela queria ficar naquele lugar e resolvi deixar como estava. Além do mais, o balanço suave não estava incomodando ninguém. Era até meio relaxante de se ver. Era como se minha bisavó ainda estivesse ali, descansando na sua rede preferida. Mas aí, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Numa noite que não conseguia dormir, saí para o quintal para tomar um ar e vi uma cena que me deixou meio assustado. Tinha alguém deitado na rede, mas não era uma pessoa completa. Conseguia ver só partes. Uma perna pendendo para fora, um braço descansando na lateral. O mais estranho é que no lugar onde deveria estar a cabeça, tinha um chapéu de palha flutuando. Não estava apoiado em nada, só boiava no ar na altura certa, como se estivesse numa cabeça invisível. O chapéu era igualzinho ao que minha bisavó usava quando trabalhava no quintal, para se proteger do sol. Fiquei olhando por alguns minutos, tentando entender o que estava vendo. As partes do corpo que conseguia enxergar pareciam reais. Tinham até a cor da pele que minha bisavó tinha. Mas eram só pedaços, como se o resto da pessoa fosse transparente e só algumas partes fossem visíveis. Tentei me aproximar para ver melhor, mas quando dei um passo na direção da rede, tudo sumiu. O chapéu desapareceu no ar e as partes do corpo se dissolveram como fumaça. A rede continuou balançando por mais alguns segundos, como se alguém tivesse acabado de levantar dela. No outro dia, contei para minha família o que tinha visto. Minha mãe não pareceu surpresa. Disse que às vezes também sentia como se alguém estivesse na rede. Meu pai foi mais cético.
Achou que podia ter sido cansaço ou algum truque da luz da lua, mas eu sabia que não tinha sido imaginação. Desde então, várias vezes vi a mesma coisa. Sempre à noite, sempre só partes do corpo e o chapéu flutuando. Às vezes era um pé balançando para fora da rede, outras vezes uma mão segurando a lateral. O chapéu aparecia sempre, flutuando na posição exata onde ficaria a cabeça de alguém deitado. Uma noite tive coragem de falar quando vi a cena se repetindo. Disse, "Boa noite, bisavó", em voz baixa, como se estivesse cumprimentando ela. O chapéu se virou na minha direção, como se quem estivesse usando tivesse ouvido e olhado para mim. Depois de alguns segundos, tudo sumiu de novo. Comecei a aceitar aquilo como parte da rotina da casa. Toda vez que passava pela varanda de noite, dava uma olhada na rede para ver se tinha alguém ali. Quando via as partes do corpo e o chapéu, sempre cumprimentava educadamente e seguia meu caminho. Era como se minha bisavó ainda morasse conosco. A rede continua na varanda até hoje, sempre balançando sozinha no final da tarde. Os visitantes às vezes perguntam sobre o balanço estranho, mas a gente sempre inventa alguma explicação sobre vento ou defeito na estrutura. É mais fácil do que tentar explicar a verdade. Às vezes fico pensando se deveria contar para outras pessoas da família sobre o que vejo na rede, mas acho que é melhor deixar como está. Minha bisavó parece estar em paz ali, descansando no lugar que sempre foi dela. E enquanto ela quiser ficar, a rede vai continuar pendurada na varanda, balançando suavemente como sempre fez. É reconfortante saber que algumas pessoas que a gente ama nunca realmente vão embora. Elas encontram um jeito de ficar por perto, mesmo depois da morte, cuidando da família e da casa que tanto amaram em vida. E se é assim que minha bisavó escolheu ficar conosco, quem sou eu para questionar ou tentar mudar isso? Antes de continuar com a próxima história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É o seu apoio que permite que a gente continue trazendo essas histórias para vocês. Andando perto da serra que fica nos fundos da nossa propriedade, encontrei uma coisa que mudou minha vida de um jeito que nunca imaginei. Era uma tarde meio abafada, daquelas que anunciam chuva, e eu estava procurando umas cabras que tinham se afastado do rebanho. A serra sempre foi um lugar meio evitado pelo pessoal da região. Diziam que tinha energia ruim por lá, que era melhor não mexer com aquelas pedras antigas. Mas eu precisava achar as cabras. Então fui subindo a trilha que levava até o pé da serra. O lugar era realmente estranho, cheio de pedras empilhadas de forma estranha, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito há muito tempo. Tinha também uns desenhos meio apagados nas pedras maiores, riscos que pareciam ter sido feitos à mão. Foi caminhando entre essas pedras que encontrei o boneco. Estava meio escondido debaixo de uma laje de pedra, como se alguém tivesse colocado ali para proteger da chuva e do sol. Era feito de barro vermelho, do mesmo tipo de terra que tinha por toda aquela região. O trabalho era bem feito. Dava para ver que quem fez sabia modelar direito. O boneco representava um menino pequeno, devia ter uns 20 centímetros de altura. As feições eram bem definidas, os olhos, o nariz, a boca, tudo feito com cuidado. Mas o que mais me chamou a atenção foram os espinhos que estavam fincados no peito dele. Eram espinhos de mandacaru, bem grandes e afiados, enterrados fundo no barro como se fossem facadas. Achei aquilo muito estranho. Quem faria um boneco para depois espetar espinho nele? Parecia coisa de macumba ou trabalho feito, desses que o pessoal faz para prejudicar os outros. Mas também fiquei curioso. Nunca tinha visto uma peça de artesanato daquele tipo, feita com tanto capricho. Resolvi levar o boneco para casa para mostrar para minha família. Talvez alguém soubesse explicar o que era aquilo, se tinha algum significado especial ou se era só enfeite mesmo. Tirei os espinhos com cuidado,
Guardei eles no bolso e levei o boneco debaixo do braço. Quando cheguei em casa e mostrei para minha mãe, ela ficou muito preocupada. Disse que eu não devia ter mexido naquilo, que boneco de barro com espinho era coisa séria, trabalho de gente que mexe com coisas que não devia. Meu pai também achou estranho, mas disse que enquanto não fizesse mal a ninguém, podia ficar em casa mesmo. Coloquei o boneco numa prateleira da sala, junto com outros objetos que a gente tinha em casa. Ele ficava ali meio escondido entre os outros enfeites, mas sempre que passava por perto, sentia como se ele estivesse me olhando. Era uma sensação estranha, como se aqueles olhos de barro vissem tudo o que acontecia na casa. Naquela mesma noite, acordei com uma dor terrível no peito. Era como se alguém estivesse fincando facas bem no lugar do coração. A dor era tão forte que mal conseguia respirar, suava frio e sentia como se fosse morrer ali mesmo. Tentei acordar minha família, mas mal conseguia me mexer de tanta dor. Quando finalmente consegui levantar da cama para ir no banheiro, vi que estava saindo sangue da minha boca. Não era muito, só uns fios, mas era sangue vermelho vivo que não tinha explicação. Não tinha machucado em lugar nenhum, não tinha batido nem cortado nada. O sangue simplesmente estava saindo como se eu tivesse algum ferimento interno. No outro dia, minha mãe me levou na avó rezadeira que morava na comunidade vizinha. A velha era conhecida na região por saber lidar com esse tipo de problema, coisas que os médicos não conseguiam explicar nem curar. Quando contei para ela sobre o boneco que tinha achado, ela ficou muito séria. Disse que aquilo era guardião de lugar antigo, lugar que foi mexido sem permissão. Explicou que quando a gente remove alguma coisa desses lugares sagrados, o guardião fica bravo e começa a cobrar o que foi tirado. O boneco estava protegendo a serra, e eu tinha quebrado essa proteção quando levei ele embora. A rezadeira me orientou a devolver o boneco para o mesmo lugar onde encontrei, mas sem os espinhos. Disse que os espinhos eram a proteção e que se eu colocasse eles de volta, ia continuar sofrendo as consequências. Tinha que deixar o boneco lá, pedir desculpa pelo que fiz e prometer que nunca mais ia mexer com nada daquele lugar. Voltei para a serra no mesmo dia, levando o boneco e me sentindo meio bobo por estar fazendo aquilo. Mas a dor no peito estava insuportável e o sangue continuava saindo, então estava disposto a tentar qualquer coisa. Coloquei o boneco embaixo da mesma laje onde encontrei e pedi desculpa em voz alta, mesmo me sentindo ridículo. No caminho de volta, a dor no peito começou a diminuir. Quando cheguei em casa, já estava quase normal, só uma pontada de vez em quando. O sangue também parou de sair e consegui dormir tranquilo pela primeira vez desde que tinha achado o boneco. Mas no outro dia, aconteceu uma coisa que me arrepiou todo. Quando acordei, tinha um dos espinhos de mandacaru em cima do meu travesseiro. Era um dos mesmos espinhos que eu tinha tirado do boneco e guardado no bolso. Mas agora estava ali, limpo, sem sinal de terra ou sujeira, como se tivesse sido lavado e polido. Procurei pelos outros espinhos no bolso da roupa que usei no dia anterior, mas não encontrei nenhum. Só aquele que estava no travesseiro, bem no lugar onde eu coloco a cabeça para dormir. Era como se alguém tivesse entrado no quarto durante a noite e colocado ali de propósito. Peguei o espinho e joguei longe, no mato atrás de casa. Mas na noite seguinte, lá estava ele de novo no travesseiro. Sempre limpo, sempre no mesmo lugar. Tentei queimar, enterrar, jogar no açude, mas ele sempre voltava. Era como se fosse um lembrete de que eu tinha mexido com coisa que não devia. Voltei na casa da rezadeira para contar o que estava acontecendo. Ela disse que o guardião estava me marcando, me lembrando que eu tinha violado o lugar sagrado. O espinho ia continuar voltando até eu aprender a lição completa. Não bastava devolver o boneco, tinha que prometer que nunca mais ia mexer com lugares antigos. Fiz a promessa que ela pediu, jurei que nunca mais ia tirar nada de lugar que não fosse meu.
Desde então, o espinho parou de aparecer no meu travesseiro, a dor no peito nunca mais voltou e o sangue na boca parou completamente. Mas aprendi a respeitar os lugares antigos, principalmente aqueles que o pessoal diz que tem guardião. Até hoje, quando passo perto da serra, sinto uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Nunca mais subi até onde encontrei o boneco, mas às vezes vejo vultos se mexendo entre as pedras. Pode ser imaginação, mas prefiro não arriscar. Já aprendi que tem coisas que é melhor deixar onde estão, sem mexer nem tentar entender. E sempre que alguém me pergunta sobre achados antigos ou objetos estranhos que encontra pelo mato, eu sempre dou o mesmo conselho: deixa onde está. Porque nem tudo que a gente acha foi perdido por acaso. Às vezes, as coisas estão no lugar certo, sendo protegidas por quem entende melhor que a gente do que deve ou não deve ser mexido. Meu pai decidiu mandar cavar um poço novo nos fundos da nossa propriedade porque o açude estava baixando demais por causa da seca. Contratou uma equipe especializada que veio com equipamento próprio, gente que entendia do assunto e tinha experiência em achar água em terra seca. Escolheram um local que parecia promissor, perto de umas pedras grandes que indicavam um lençol freático. O trabalho durou quase 2 semanas. Os homens cavaram fundo, desceram uns 15 metros até bater numa veia de água boa. Fizeram todo o revestimento com concreto, colocaram bomba elétrica e tamparam tudo direitinho. A água que saiu era cristalina, sem gosto de sal nem de ferro, melhor até que a do açude quando estava cheio. Ficamos muito satisfeitos com o resultado. Era uma tranquilidade ter aquela reserva de água sempre disponível, principalmente nos meses mais secos, quando o gado sofria para encontrar água limpa. A bomba funcionava perfeitamente, puxava água suficiente para casa e para os animais, sem dar problema nenhum. Mas depois de algumas semanas, começamos a reparar numa coisa estranha. Toda vez que fazia lua nova, quando a noite ficava bem escura sem luz nenhuma no céu, o poço emitia um som muito estranho. Era como se fosse um grito abafado, vindo de muito longe, como se alguém estivesse gritando debaixo da terra. No começo, achamos que podia ser a bomba fazendo algum ruído diferente, algum defeito mecânico que só aparecia em determinadas condições. Chamamos o técnico que instalou o equipamento, mas ele verificou tudo e disse que estava funcionando perfeitamente. A bomba não tinha problema nenhum e não podia estar causando aquele tipo de som. O grito sempre acontecia na mesma época do mês, sempre nas noites mais escuras da lua nova. Começava baixinho, como um gemido distante, e ia aumentando de intensidade até virar um grito desesperado que ecoava por toda a propriedade. Durava uns poucos minutos e depois parava de repente, deixando um silêncio pesado que durava até amanhecer. Minha mãe ficou muito incomodada com a situação. Disse que aquele som não era natural, que alguma coisa estava errada com o poço. Sugeriu que chamássemos o padre da cidade para benzer o lugar, ou a rezadeira que morava na comunidade vizinha. Meu pai resistiu no início, achando que era superstição, mas depois de algumas noites acordando com aquele grito, concordou em tentar qualquer coisa. Jogamos vela benta dentro do poço, espalhamos sal grosso ao redor da tampa, fizemos reza forte com a rezadeira da comunidade. Ela disse que sentia uma energia pesada no lugar, que alguma alma estava perturbada ali embaixo. Recomendou que fizéssemos novena e que não usássemos a água por alguns dias. Mas nada disso adiantou. Na próxima lua nova, o grito voltou mais forte que antes. Era como se quem quer que estivesse lá embaixo tivesse ficado mais desesperado, mais urgente na tentativa de se comunicar conosco. O som era tão alto que acordava até os vizinhos que moravam longe da nossa casa. Resolvi que tinha que descobrir o que estava causando aquilo.
Numa tarde, quando o sol ainda estava alto e tudo parecia normal, amarrei uma corda forte na boca do poço e desci lá embaixo para investigar. Levei uma lanterna potente e estava determinado a encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. A descida foi tranquila. As paredes de concreto estavam lisas e bem feitas, sem rachaduras nem sinais de infiltração. A água estava no nível normal, limpa e transparente como sempre. Não tinha nada de estranho visível, nenhum objeto ou animal que pudesse estar causando os gritos. Mas quando comecei a examinar as paredes mais de perto, encontrei uma coisa que me deixou sem entender nada. No concreto ainda relativamente novo, tinha marcas que pareciam ser de unhas, como se alguém tivesse tentado escalar as paredes, arranhando a superfície com as próprias mãos. As marcas eram profundas demais para terem sido feitas por animal. Eram claramente de dedos humanos, com o padrão de 5 riscos paralelos que só unha de gente faz. Estavam espalhadas por várias alturas da parede, como se a pessoa tivesse tentado subir várias vezes, sempre escorregando de volta para a água. O mais perturbador é que as marcas estavam no concreto fresco, feitas depois que o poço foi terminado. Não tinha como alguém ter feito aquilo durante a construção, porque os operários teriam notado. E não tinha como alguém ter descido no poço depois de pronto, porque a família sempre mantinha a tampa bem fechada. Comecei a subir pela corda, com pressa de sair dali e contar para minha família o que tinha encontrado. Mas quando estava na metade do caminho, aconteceu uma coisa que me deixou desesperado. Perdi completamente a voz. Tentava gritar por socorro, chamar alguém para me ajudar, mas nenhum som saía da minha garganta. Consegui chegar lá em cima usando só a força dos braços, mas estava mudo, como se tivesse nascido assim. Tentava falar com minha família usando gestos, mas eles não conseguiam entender o que tinha acontecido comigo. Foi um desespero terrível, porque eu queria contar sobre as marcas na parede, mas não conseguia emitir som nenhum. Levaram-me no médico da cidade, mas ele não encontrou nada de errado com minha garganta. Disse que as cordas vocais estavam normais, que não tinha machucado nem inflamação. Mas eu continuava sem conseguir falar uma palavra sequer. Era como se alguma coisa tivesse roubado minha voz e não quisesse devolver. A situação durou várias semanas. Aprendi a me comunicar por gestos e escrita, mas era muito difícil explicar coisas complexas desse jeito. Minha família estava preocupada, achando que eu tinha sofrido algum tipo de trauma psicológico que estava causando a mudez. Foi meu pai que teve a ideia de trocar a tampa do poço. Disse que se o problema era alguma coisa que estava vindo de lá de dentro, talvez uma barreira mais forte pudesse resolver. Mandou buscar uma laje de pedra bruta bem pesada e lacrou o poço com ela, selando tudo com cimento. No dia seguinte eu acordei falando normalmente, como se nada tivesse acontecido. A voz voltou do nada, clara e forte como sempre foi. Consegui finalmente contar para a família sobre as marcas de unha na parede do poço e sobre a sensação estranha que tive quando estava lá embaixo. Desde então, nunca mais escutamos os gritos nas noites de lua nova. O poço ficou lacrado e a gente perfurou outro em lugar diferente, bem longe dali. A água do poço novo é igualmente boa, mas nunca faz barulho estranho nem causa problema para ninguém. Às vezes, passo perto da laje de pedra que tampa o poço velho e sinto que ainda tem alguma coisa lá embaixo. Não é som nem movimento, é mais uma sensação. Como se alguma presença estivesse esperando uma oportunidade de sair. Mas pelo menos está trancada lá. E enquanto a pedra estiver no lugar, acho que vai ficar assim. Nunca mais desci em poço nenhum, e sempre que alguém da família precisa fazer manutenção em qualquer um dos nossos, chamo o profissional de fora. Prefiro pagar um pouco mais do que correr o risco de passar por aquela experiência de novo. Porque ainda não sei o que encontrei lá embaixo, mas sei que não era coisa que devia estar num poço de água.
Comprei um cavalo que mudou minha vida de um jeito que nunca imaginei. Era um animal bonito, forte, de pelagem castanha, bem brilhosa, que chamava a atenção de todo mundo que via. O dono anterior disse que estava vendendo porque ia se mudar para a cidade e não teria onde criar o bicho. Parecia um bom negócio, o preço estava justo e eu precisava de um animal de montaria para trabalhar na fazenda. O cavalo era realmente bom de sela, andava macio e obedecia bem os comandos. Não dava trabalho na hora de selar, não empacava na estrada, não tinha vício nenhum desses que deixam o cavaleiro maluco. Era tudo o que eu queria num animal de trabalho. Nos primeiros dias fiquei muito satisfeito com a compra, achando que tinha feito um bom negócio. Mas tinha uma coisa estranha que demorei um pouco para notar. Aconteceu numa manhã de sol forte, quando estava selando ele no terreiro para sair para o pasto. Olhei para o chão e vi só minha sombra, bem definida no chão de terra batida. O cavalo não projetava sombra nenhuma, mesmo estando ali parado, debaixo do sol escaldante. Achei que podia ser algum truque da luz, alguma posição estranha do sol que estava fazendo aquele efeito. Mudei o cavalo de lugar algumas vezes, levei ele para diferentes pontos do terreiro, mas era sempre a mesma coisa. Minha sombra aparecia normal no chão, mas do cavalo não tinha nem rastro de sombra. Perguntei para o meu irmão se ele estava vendo a mesma coisa que eu. Ele olhou meio desconfiado, achou estranho também, mas disse que talvez fosse coisa do próprio animal, alguma característica que alguns cavalos tinham. Nunca tinha ouvido falar de coisa assim, mas também não conhecia tudo sobre cavalos. Então, aceitei a explicação. Durante algumas semanas, continuei usando o cavalo normalmente, mesmo com aquela estranheza da sombra. De dia, quando montava nele sob o sol forte, era sempre a mesma situação. Eu tinha sombra normal, mas ele parecia invisível para a luz. Era como se fosse um cavalo fantasma, que só eu conseguia ver e tocar. À noite, era quando as coisas ficavam mais estranhas. O cavalo ficava inquieto, andando de um lado para o outro no pasto, relinchanado baixinho, como se estivesse conversando com alguma coisa que eu não conseguia ver. Várias vezes acordei de madrugada com o som dos relinchos dele ecoando pelo vale. Quando ia verificar o que estava acontecendo, sempre encontrava ele parado na cerca, olhando fixo para o mato fechado, que ficava além do pasto. Ficava ali imóvel, com as orelhas em pé, como se estivesse vendo ou ouvindo alguma coisa importante. Tentava seguir o olhar dele para entender o que prendia tanto sua atenção, mas só via mato escuro e silencioso. Uma noite, o barulho foi mais forte que o normal. Eram relinchos altos, quase desesperados, como se o cavalo estivesse com medo ou tentando chamar alguém. Levantei da cama e fui para o pasto ver o que estava acontecendo. Encontrei ele no mesmo lugar de sempre, mas dessa vez estava se comportando de forma diferente. Ele empinava as patas da frente, balançava a cabeça com força e dava uns passos para trás, como se estivesse recuando de alguma coisa que eu não conseguia ver. Os olhos dele estavam arregalados, com aquela expressão de animal assustado que sente perigo real. Tentei me aproximar para acalmar ele, mas quando cheguei perto, ele me olhou de um jeito estranho. Era como se ele não me reconhecesse, como se eu fosse um estranho invadindo o território dele. Recuou ainda mais, mantendo distância, e continuou olhando para o mato com aquela atenção total. Fiquei ali por um tempo, tentando entender o que estava acontecendo, mas acabei voltando para casa sem conseguir explicação. Na manhã seguinte, quando fui dar comida para os animais, o cavalo não estava no pasto. Procurei por todos os cantos da propriedade, verifiquei se a cerca estava quebrada, se tinha algum buraco por onde ele pudesse ter escapado. Mas não encontrei sinal de que ele tivesse saído do pasto de forma normal. Chamei meus vizinhos para ajudar na procura. Batemos o mato em volta da propriedade, seguimos as estradas da região, perguntamos para todo mundo se tinha visto um cavalo castanho andando solto. Mas ninguém sabia de nada.
Ninguém tinha visto ele em lugar nenhum. Foi quando voltei para casa, meio desanimado com o sumiço, que encontrei uma coisa que me deixou sem entender nada. No meio do pasto, bem no lugar onde o cavalo costumava ficar olhando para o mato, tinha a sela dele jogada no chão. Estava intacta, sem sinal de que tivesse sido arrancada com força ou danificada de alguma forma. Ao redor da sela, num círculo perfeito de uns 2 metros de diâmetro, a grama estava toda queimada. Não era queimada como fogo comum, era mais como se alguma coisa muito quente tivesse passado por ali e chamuscado tudo. A terra dentro do círculo estava preta e ainda soltava um cheiro acre que ardia nas narinas. Peguei a sela e levei ela para a cocheira para guardar. Foi quando estava pendurado ela no gancho da parede que vi uma coisa que me arrepiou todo. Na parede de madeira da cocheira, bem na altura onde a sombra do cavalo deveria estar quando ele ficava ali dentro, tinha a marca perfeita de uma sombra de cavalo. Não era uma marca feita com tinta ou carvão, era como se a sombra tivesse sido cravada na própria madeira. O contorno era perfeito, mostrava até detalhes como as orelhas, a crina, as pernas. Era como se alguém tivesse usado fogo muito intenso para queimar a silhueta na parede, deixando ela marcada para sempre. Tentei limpar a marca com água, sabão, até lixa, mas ela não saía de jeito nenhum. Parecia ter penetrado fundo na madeira, como se fosse parte dela. E o mais estranho é que a marca estava quente ao toque, mesmo dias depois de ter aparecido. Sempre que eu encostava a mão na parede naquele lugar, sentia um calor que não vinha do sol nem de fogo normal. Contei a história para algumas pessoas da região, mas a maioria achou que eu estava inventando ou exagerando. Alguns disseram que cavalo não some do nada, que ele devia estar em algum lugar e eu é que não estava procurando direito. Outros falaram que a marca na parede podia ter sido feita por queimada antiga, coisa que eu não tinha reparado antes. Mas eu sabia que não era nada disso. Conhecia cada canto da minha cocheira e nunca tinha visto aquela marca antes. E o cavalo realmente tinha sumido sem deixar rastro, sem quebrar cerca, sem fazer barulho. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar, deixando só a sela e aquele círculo de terra queimada. Até hoje, quando passo pela cocheira, ainda vejo a sombra cravada na parede. Com o tempo, ela foi ficando mais escura, mais definida, como se estivesse se aprofundando cada vez mais na madeira. E continua quente, sempre uns graus acima da temperatura do resto da parede. Às vezes, principalmente em noites de lua cheia, escuto relinchos baixinhos vindo da direção do mato onde o cavalo costumava olhar. Nunca vou verificar, prefiro ficar dentro de casa e fingir que não escutei nada. Mas sei que é ele, sei que ainda está por ali, mesmo sem corpo, mesmo sem poder projetar sombra. A sela eu nunca mais usei. Continua pendurada na cocheira, bem em frente à marca na parede, como se estivesse esperando o dono voltar. E quem sabe um dia ele volta mesmo, quem sabe aparece na cocheira de madrugada para buscar o que deixou para trás. Só espero não estar lá para ver quando isso acontecer. Cresci numa região bem seca do interior, onde a gente vivia criando cabra e plantando o que dava na terra dura. Era uma casa simples de adobe, com umas poucas peças, mas que servia bem para nossa família. Na sala tinha uns móveis que já eram velhos, quando meu pai herdou da família dele. Entre essas peças antigas, tinha uma cadeira de madeira que sempre me chamava a atenção. Não era bonita nem confortável, na verdade, era meio tosca, feita com madeira escura que já estava meio carcomida pelos cupins. Mas tinha uma coisa estranha com ela que demorei para entender direito. Toda manhã, quando acordava e ia para a sala, a cadeira estava virada para o canto da parede, de costas para a sala. No começo achei que fosse minha mãe que mudava ela de lugar quando estava limpando a casa. Perguntei para ela e ela disse que não mexia na cadeira, que sempre encontrava ela assim também.
Pensei então que podia ser o vento, porque a casa era velha e tinha frestas nas paredes. Mas mesmo quando não ventava nada, quando o ar estava parado como água de açude, a cadeira amanhecia na mesma posição. Isso foi me intrigando cada vez mais. Comecei a prestar atenção na cadeira durante o dia para ver se conseguia entender o que acontecia. De tarde, quando voltava do trabalho na roça, ela sempre estava no lugar normal, de frente para a sala. Mas de manhã, lá estava ela de novo, virada para o canto como se estivesse olhando para a parede. Meu pai achava graça da minha preocupação com a cadeira. Dizia que eu estava dando muita importância para coisa boba, que móvel velho sempre tem seus defeitos e esquisitices. Minha mãe também não ligava muito, só dizia que era melhor deixar as coisas como estavam, que não devia mexer com coisa que a gente não entendia direito. Mas eu estava ficando curioso demais para deixar para lá. Resolvi que ia ficar acordado uma noite para ver se conseguia flagrar o momento que a cadeira se mexia. Esperei todo mundo dormir e fiquei sentado na cozinha, de onde dava para ver a sala inteira. Passei a madrugada toda acordado, prestando atenção em cada barulhinho da casa, mas não vi nada acontecer. A cadeira ficou no mesmo lugar a noite toda. Quando amanheci, fui olhar e ela estava virada para o canto de novo. Não entendia como isso era possível se passei a noite toda de olho nela. Comecei a achar que estava ficando doido, que talvez estivesse imaginando coisas que não existiam. Mas toda manhã era a mesma história. Cadeira virada para o canto, sempre na mesma posição exata. Foi aí que tive uma ideia diferente. Em vez de ficar espiando de longe, resolvi sentar na própria cadeira para ver o que acontecia. Era meio tarde, o sol ainda estava alto e não tinha mais ninguém em casa. Sentei na cadeira bem no meio da sala, de frente para a porta da cozinha, e fiquei ali quieto, só observando. No início, não aconteceu nada demais. Fiquei uns 15 minutos sentado, ouvindo os barulhos normais da casa. Madeira estalando com o calor, vento nas telhas, galinhas ciscando no terreiro. Estava quase desistindo quando senti a cadeira se mexer debaixo de mim. Foi bem devagar, como se alguém estivesse empurrando ela com cuidado para não fazer barulho. Tentei me levantar, mas era como se alguma coisa me segurasse sentado. Não era uma força física, era mais como se minha vontade de levantar simplesmente não funcionasse. A cadeira continuou girando devagar, me fazendo dar a volta completa até ficar de frente para o canto da parede. O movimento era suave, mas firme, como se fosse controlado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Quando a cadeira parou de girar, eu estava olhando direto para o canto onde a parede se encontrava com o chão. E foi aí que vi ela. Tinha uma criança agachada no canto, de costas para mim. Era pequenininha, devia ter uns 5 ou 6 anos, mas tinha alguma coisa muito errada com ela. A pele era toda acinzentada, como se fosse feita de barro seco, e o cabelo era ralo e descolorido. Fiquei olhando sem conseguir me mexer, tentando entender o que estava vendo. A criança não se movia, só ficava agachada ali, como se estivesse brincando de se esconder. Tentei falar alguma coisa, perguntar quem era, mas a voz não saía da minha garganta. Era como se eu tivesse perdido completamente o controle do meu próprio corpo. Depois de uns minutos que pareceram horas, a criança começou a virar devagar para olhar para mim. Quando vi o rosto dela, gritei com toda a força que consegui. Onde deveria ter olhos, nariz e boca, só havia uma superfície lisa, sem nenhum traço. Era como se alguém tivesse modelado uma cabeça de barro, mas esquecido de fazer o rosto. O grito quebrou qualquer coisa que me segurava na cadeira. Consegui me levantar de um pulo e corri para fora de casa, ainda gritando e tropeçando nos próprios pés. Quando olhei para trás, a criança tinha sumido, mas a cadeira continuava lá no canto, na mesma posição para onde ela tinha me girado. Contei para minha família o que tinha acontecido, mas eles acharam que eu tinha tido algum tipo de alucinação por ficar muito tempo preocupado com a cadeira.
Meu pai disse que era melhor eu parar de pensar nessas coisas e focar no trabalho. Minha mãe ficou mais preocupada, mas também não sabia o que fazer com a situação. Tentei convencer eles a se livrar da cadeira, vender ou dar para alguém, qualquer coisa para tirar ela de casa. Mas meu pai não quis. Disse que era móvel de família e que não ia jogar fora por causa de medo bobo. Então resolvi desmontar ela eu mesmo. Tirei todos os parafusos, separei as peças de madeira e guardei tudo num canto do paiol. Mas isso não adiantou nada. No outro dia, a cadeira estava montada de novo na sala, virada para o canto como sempre. As peças tinham saído do paiol e se juntado sozinhas durante a noite. Tentei desmontar de novo, dessa vez espalhando as peças em lugares diferentes da propriedade. Mas toda manhã ela estava lá, inteira, no mesmo lugar de sempre. Depois de algumas tentativas, desisti de mexer com a cadeira. Aprendi a conviver com ela, mesmo sabendo que toda noite acontecia aquela coisa estranha. De manhã, eu passava pela sala sem olhar para o canto. E de tarde, quando ela estava na posição normal, eu evitava chegar muito perto. A criança eu nunca mais vi, pelo menos não inteira. Mas às vezes, quando passava pela sala de relance, tinha a impressão de ver uma sombra pequena agachada no canto. E toda vez que isso acontecia, sentia um frio na espinha que me fazia andar mais rápido e sair de perto. Até hoje, mesmo depois de tanto tempo, a cadeira continua com o mesmo comportamento. Meus pais já morreram, eu casei e saí de casa. Mas sempre que vou visitar o lugar, ela está lá. De manhã virada para o canto, de tarde na posição normal. Como se nada tivesse mudado, como se aquela criança sem rosto ainda estivesse brincando de se esconder no cantinho da sala. Quem mora na casa agora são uns parentes distantes que compraram a propriedade. Perguntei uma vez se eles tinham notado alguma coisa estranha com a cadeira, mas eles disseram que não, que era só móvel velho mesmo. Talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor que nem todo mundo consiga ver o que eu vi naquele dia. Aconteceu numa época que eu andava muito com dois colegas, o Antônio e o Rodrigo. Éramos todos meio aventureiros, daqueles que gostam de explorar lugares abandonados e ouvir as histórias estranhas que o pessoal mais velho conta sobre os cantos esquecidos da região. Perto de onde morávamos, tinha um lugar conhecido como Serra Queimada. Era uma área bem grande onde tinha acontecido um incêndio terrível há muitos anos atrás. O estranho é que depois daquela queimada, o mato nunca mais cresceu direito naquele pedaço de terra. Ficou tudo seco, só terra vermelha rachada pelo sol e algumas pedras espalhadas aqui e ali. Parecia um lugar amaldiçoado, diferente de todo o resto da região. No meio dessa terra morta tinha um casebre velho, meio destruído pelo tempo e pelo abandono. Ninguém sabia direito quem tinha morado lá antes do incêndio, mas todo mundo evitava chegar perto. O pessoal dizia que o lugar era assombrado, que de noite saíam barulhos estranhos de lá de dentro. Naturalmente, isso só aumentava nossa curiosidade. Durante semanas, ficamos planejando uma visita ao casebre. Queríamos descobrir se as histórias eram verdade ou só imaginação de gente supersticiosa. Finalmente, numa tarde meio nublada, decidimos ir lá dar uma olhada. Pegamos algumas lanternas, água e uns lanches e caminhamos até a Serra Queimada. O lugar era ainda mais desolado do que imaginávamos. Não tinha um pé de mato verde, nem passarinho cantando, nem inseto zumbindo. Era um silêncio pesado, diferente do silêncio normal do campo. Parecia que até os bichos evitavam passar por ali. Nossos passos faziam barulho na terra seca e às vezes rolava uma pedra solta que ecoava por toda a serra. Quando chegamos perto do casebre, vimos que estava bem deteriorado mesmo. As paredes de adobe estavam rachadas, com buracos grandes onde dava para ver o céu através do teto desabado. A porta da frente pendia numa dobradiça só, balançando devagar com o vento fraco que soprava.
Havia um cheiro meio ranço no ar, como de coisa velha guardada em lugar úmido. Entramos com cuidado, testando cada tábua do assoalho antes de pisar com força. Lá dentro estava tudo coberto de poeira e terra que o vento tinha trazido ao longo dos anos. Tinha alguns móveis quebrados espalhados, uma mesa sem uma perna, cadeiras sem assento, um fogão a lenha todo enferrujado. No chão havia muito entulho misturado com folhas secas e galhos pequenos. Passamos uns 20 minutos explorando todos os cômodos. A casa tinha 3 quartos pequenos, uma sala e uma cozinha. Em um dos quartos encontramos uma cama velha com o colchão todo rasgado e mofado. Na cozinha, as panelas ainda estavam empilhadas numa prateleira, cobertas de ferrugem e teia de aranha. Parecia que os donos tinham saído de uma hora para outra e nunca mais voltaram. O Rodrigo achou algumas fotografias velhas no chão de um dos quartos. Estavam amareladas e rasgadas, mas ainda dava para ver que eram fotos de uma família. Um homem, uma mulher e 2 crianças pequenas. Tentamos imaginar como seria a vida deles ali antes do incêndio, como seria o dia que tiveram que abandonar tudo e fugir das chamas. Quando decidimos ir embora, já estava começando a escurecer. Saímos pela porta da frente e começamos a caminhar de volta, conversando sobre o que tínhamos visto. O Antônio estava comentando que talvez pudéssemos voltar outro dia com equipamento melhor para fotografar o lugar. Era uma tarde tranquila, sem nada demais acontecendo. Daí, quando já estávamos a uns 100 metros do casebre, escutamos uma gargalhada bem clara vindo de lá de dentro. Não era risada normal, era uma gargalhada fina, aguda, como se fosse de criança ou mulher. Mas tinha alguma coisa perturbadora naquele som. Era como se a pessoa estivesse rindo de alguma piada que só ela entendia. Uma risada que não demonstrava alegria, mas sim alguma coisa mais sombria. Paramos na hora e olhamos para trás. O casebre continuava vazio, a porta ainda balançando no vento como antes, mas a gargalhada ecoou de novo, mais alta dessa vez, durando mais tempo. Era como se quem estivesse rindo tivesse achado ainda mais graça na situação. O som reverberava pelas paredes quebradas e se espalhava pela serra toda. Saímos correndo dali sem nem olhar para trás direito. Só paramos quando chegamos na estrada principal, todos ofegantes e com o coração disparado. Conversamos sobre o que tínhamos escutado e confirmamos que todos ouviram a mesma coisa. Não tinha como ter sido imaginação de um só, porque todos nós escutamos claramente aquela gargalhada estranha. Durante o caminho de casa, notei que o Rodrigo estava diferente. Ele sempre foi o mais falante do nosso grupo, sempre cheio de piada e comentários sobre tudo. Mas naquele dia, ele ficou meio calado, como se estivesse pensando em alguma coisa que o incomodava. Quando perguntamos se estava tudo bem, ele só disse que estava cansado da caminhada. Nos dias seguintes, o Rodrigo continuou meio estranho. Ficava ausente durante as conversas, como se sua mente estivesse em outro lugar. Às vezes, a gente chamava ele várias vezes antes dele responder. E quando respondia, era sempre com poucas palavras. Parecia que alguma coisa tinha mudado nele depois da visita ao casebre. Isso continuou por quase uma semana. O Rodrigo ficava cada vez mais quieto, mais distante. Até que numa manhã, a mãe dele apareceu na nossa casa desesperada, perguntando se sabíamos onde ele estava. Disse que ele tinha saído na noite anterior, falando que ia dar uma volta e não voltou mais. Procuramos ele por toda a cidade, perguntamos para todo mundo, mas ninguém tinha visto. Quando fomos no quarto dele para ver se encontrávamos alguma pista sobre onde podia ter ido, encontramos uma coisa que me deu muito medo. O chão estava coberto de terra vermelha, igualzinha àquela da serra queimada. E na parede, escrito com o dedo mesmo, havia uma frase que me arrepia até hoje. Ele quis rir também. A letra era do Rodrigo, reconhecemos na hora. Mas a frase não fazia sentido nenhum.
Ele nunca tinha falado nada sobre querer rir, nem demonstrado vontade de voltar ao casebre. A família dele registrou o boletim de ocorrência, espalhou foto dele pela cidade, mas nunca mais apareceu. É como se ele tivesse sumido do mundo. Desde então, o Antônio e eu nunca mais voltamos na Serra Queimada. Mas às vezes, quando o vento está forte e sopra na direção certa, ainda conseguimos escutar aquela gargalhada fina vindo de lá. E toda vez que escuto, penso no Rodrigo e fico imaginando se ele ainda está por lá, rindo junto com quem quer que more naquele casebre abandonado. Quando alguém pergunta sobre o Rodrigo, a gente sempre inventa que ele se mudou para a cidade grande. É mais fácil do que explicar a verdade, porque quem ia acreditar numa história dessas? Mas eu sei que ele não se mudou para lugar nenhum. Ele está lá na Serra Queimada e provavelmente vai ficar lá para sempre, rindo daquela gargalhada estranha que ecoou pela primeira vez quando saímos do casebre. Essa situação que vou relatar mexeu comigo de uma forma que até hoje me dá calafrio quando lembro. Aconteceu quando decidimos construir uma cisterna nova nos fundos de casa para armazenar água da chuva. Era uma necessidade real, porque a época de seca estava ficando cada vez mais longa e a gente precisava ter reserva de água para aguentar os meses sem chuva. Contratamos um pessoal especializado para fazer o serviço. Cavaram um buraco bem fundo, uns 5 metros de profundidade, e revestiram tudo com pedra de cantaria. Ficou um trabalho bonito, bem feito, que prometia durar muitos anos. A boca da cisterna ficou no nível do chão, coberta por uma tampa de madeira pesada que protegia a água de bicho e sujeira. No começo, estava funcionando perfeitamente. A primeira chuva boa que caiu encheu mais da metade da cisterna, e a água que juntou ali estava limpinha, cristalina, sem gosto de nada. Usávamos ela para tudo: beber, cozinhar, dar para os animais. Era uma tranquilidade ter aquela reserva, principalmente quando o açude da região começou a baixar por causa da estiagem. Mas depois de umas semanas, a água começou a mudar. Primeiro foi só um gosto meio diferente, meio amargo, que a gente notava principalmente quando bebia pura. Depois veio um cheiro esquisito, meio azedo, que ficava mais forte quando abria a tampa da cisterna. Pensei que podia ser algum bicho pequeno que tinha caído lá dentro e morrido, sabe como é? Às vezes acontece com lagarto, rato, essas coisas. Resolvi descer lá embaixo para dar uma olhada e limpar se fosse necessário. Amarrei uma corda grossa numa viga do telhado e me preparei para a descida. Era meio tarde, o sol já estava baixo, mas ainda dava para enxergar bem lá dentro. A água estava baixa porque fazia tempo que não chovia. Então o fundo da cisterna estava quase seco, só com uns palmos de água parada. Desci devagar, testando a corda a cada movimento. As paredes de pedra eram úmidas e escorregadias, com um limo verde que tinha se formado perto da superfície da água. Quando cheguei no fundo, acendi a lanterna que tinha trazido e comecei a olhar em volta, procurando o que podia estar causando aquele cheiro ruim. Foi aí que vi ela. No canto mais escuro da cisterna, encostada na parede de pedra, tinha uma mulher sentada. Ela estava muito velha, a pele toda enrugada e meio acinzentada, como se fosse feita de barro seco. O cabelo era branco e fino, grudado no crânio como se estivesse molhado há muito tempo. A roupa que usava parecia ser um vestido antigo, todo ensopado e colado no corpo magro. O que mais me impressionou foram os olhos dela. Estavam abertos, fixos em mim, mas eram esbranquiçados, como se tivesse catarata muito avançada. Mesmo assim, eu sentia que ela estava me vendo, me analisando. Não se mexeu quando acendi a lanterna, só ficou ali sentada, respirando devagar, como se estivesse esperando alguma coisa ou alguém. Fiquei paralisado por uns segundos que pareceram durar uma eternidade. Meu primeiro impulso foi gritar, pedir ajuda, mas a voz não saía da garganta.
A mulher continuava me olhando com aqueles olhos esbranquiçados, sem piscar nenhuma vez. A respiração dela era o único som que ecoava dentro da cisterna, além do meu próprio coração batendo acelerado. Quando finalmente consegui me mexer, comecei a subir pela corda o mais rápido que conseguia. Minhas mãos estavam suadas e escorregavam na corda, fazendo eu quase perder o equilíbrio várias vezes. Subia sem olhar para baixo, com medo de ver aqueles olhos ainda me encarando. Quando cheguei na superfície, estava ofegante e tremendo, como se tivesse corrido quilômetros. Corri para casa e chamei meu pai e 2 vizinhos para virem comigo ver a situação. Contei o que tinha encontrado lá embaixo e todos ficaram preocupados. Voltamos com lanternas mais potentes e cordas melhores. Descemos um de cada vez para confirmar o que eu tinha visto. Mas quando chegamos lá embaixo, não tinha ninguém. A cisterna estava vazia, só a água suja no fundo e as paredes úmidas de pedra. Procuramos por todos os cantos, iluminamos cada canto da cisterna, mas não encontramos sinal de que alguém tivesse estado ali. Nem pegada na lama do fundo, nem marca na parede, nada. Os vizinhos ficaram me olhando meio desconfiados, como se eu tivesse inventado a história. Mas eu sabia o que tinha visto, e não era imaginação não. Mesmo não encontrando nada, decidimos lacrar a cisterna. Ninguém da família quis mais usar aquela água, e os vizinhos concordaram que era melhor construir outra em lugar diferente. Tampamos tudo com pedra e cimento, selando bem para que nada pudesse entrar ou sair. Mas aí começou outra coisa estranha. Toda vez que alguém passava perto da cisterna lacrada, escutava um barulho vindo de dentro. Era como se fosse unha arranhando pedra, um som fino e constante que fazia arrepiar. Parecia que alguém estava tentando escalar a parede interna da cisterna, arranhando a pedra com as unhas para conseguir subir. O barulho era mais forte de noite, mas às vezes dava para escutar durante o dia também, principalmente quando estava muito silencioso. Era sempre o mesmo padrão: arranhão para cima, pausa, arranhão para cima de novo, como se fosse alguém subindo devagar, descansando e continuando a escalada. Alguns vizinhos confirmaram que também escutavam quando passavam por ali, principalmente as crianças, que chegavam em casa contando que tinha alguém tentando sair de dentro da terra perto da nossa casa. Os adultos mandavam elas calarem a boca, mas a gente sabia que elas não estavam inventando. O mais estranho é que quando chovia, o barulho ficava mais intenso. Era como se a água deixasse quem quer que estivesse lá embaixo mais agitada, mais desesperada para sair. Chegava a durar a noite toda, aquele som de unha na pedra, subindo e descendo pelas paredes internas da cisterna. Até hoje, mesmo depois de tanto tempo, o barulho ainda acontece. Todo mundo da família aprendeu a evitar passar muito perto daquele lugar, principalmente de noite. Quando precisa ir para os fundos da casa, a gente dá uma volta grande só para não chegar perto da cisterna lacrada. Às vezes, fico pensando se não deveria abrir de novo para ver o que tem lá dentro, mas ao mesmo tempo tenho muito medo do que posso encontrar. Pode ser que aquela mulher que eu vi ainda esteja lá, tentando sair. Ou pode ser que nunca tenha saído de lá desde o começo e a gente só construiu a cisterna em cima dela sem saber. O que eu sei é que nunca mais consegui beber água de cisterna sem lembrar daqueles olhos esbranquiçados me encarando. E toda vez que escuto o som de unha arranhando, seja onde for, fico com vontade de sair correndo. Tem uma coisa que aconteceu aqui em casa que me deixa pensativo até hoje. Minha mãe sempre foi muito devota, dessas pessoas que fazem promessa para os santos toda vez que alguma coisa preocupante acontece na família. Ela tinha uma fé muito grande e acreditava que as orações podiam resolver qualquer problema, desde que a gente cumprisse direitinho as promessas que fazia. Na época dessa história, trabalhava aqui no sítio um vaqueiro chamado Severino.
Era um homem bom, honesto, que cuidava do gado como se fosse dele próprio. Minha família gostava muito dele, quase considerava como parente. Severino morava numa casinha pequena perto do curral e conhecia cada cabeça de gado pelo nome. Era daqueles trabalhadores antigos que levavam o serviço a sério e nunca davam problema. Aconteceu que numa tarde muito seca, com o sol rachando a terra, começou um incêndio no curral. Até hoje ninguém sabe direito como o fogo começou, se foi cigarro mal apagado ou faísca de algum lugar. O fogo se espalhou muito rápido por causa do capim seco e das madeiras velhas da cerca. Severino estava lá perto quando viu as chamas e correu para tentar salvar os animais que estavam presos no cercado. O coitado conseguiu soltar alguns bois, mas acabou ficando encurralado pelas chamas quando tentou pegar os últimos. O fogo fechou a saída e ele não conseguiu mais sair. Quando o pessoal da vizinhança chegou para ajudar a apagar o incêndio, Severino estava muito mal, com queimaduras graves pelo corpo todo. Levamos ele para o hospital na cidade, mas no meio do caminho ele morreu. Foi uma coisa muito triste, porque ele morreu tentando fazer o que achava certo. Minha mãe ficou destruída com a morte do Severino. Chorou por dias seguidos e se culpava por não ter mandado ele sair de perto do curral assim que o fogo começou. Foi aí que ela fez uma promessa de pagar 7 missas pela alma dele, para que encontrasse paz no outro mundo. Era uma promessa pesada, porque 7 missas custavam um dinheiro que a gente não tinha fácil na época. Mas minha mãe estava decidida a cumprir. Só que a vida tem dessas ironias cruéis. Pouco tempo depois que ela fez a promessa, minha mãe começou a sentir umas dores no peito. Levamos ela no médico da cidade, mas ele disse que não era nada demais, só cansaço. Mas as dores foram piorando e ela começou a ter dificuldade para respirar. Em menos de um mês, ela morreu também, de infarto, sem conseguir cumprir a promessa que tinha feito para o Severino. Depois do enterro da minha mãe, as coisas estranhas começaram a acontecer. Todo dia, quando eu acordava de manhã, encontrava cinza espalhada no batente da porta da frente. Era sempre a mesma quantidade, como se alguém tivesse jogado um punhado ali durante a madrugada. Eu varria tudo, lavava o chão com água e sabão, mas no outro dia a cinza estava lá de novo, fresquinha, como se tivesse acabado de ser colocada. Isso me intrigava muito, porque não tinha explicação. Não acendia fogo em lugar nenhum perto de casa. A cozinha era a gás, e os vizinhos mais próximos moravam longe demais para ser coisa deles. Perguntei para todo mundo se tinha visto alguém mexendo na casa durante a noite, mas ninguém sabia de nada. A cinza era fina, meio acinzentada, e não tinha cheiro de lenha queimada nem de nada que eu conseguisse identificar. Isso continuou por mais ou menos 2 semanas. Todo santo dia a mesma coisa. Eu já estava ficando meio nervoso com a situação, porque não conseguia entender de onde vinha aquela cinza. Comecei a dormir, com a janela do quarto entreaberta, para ver se escutava algum barulho durante a noite, mas nunca ouvi nada diferente. Aí, numa madrugada, eu acordei com um cheiro muito forte de carne assando. Era um cheiro enjoativo, muito intenso, como se tivesse um churrasco acontecendo bem ali dentro de casa. Levantei da cama meio zonzo e fui ver de onde vinha aquele cheiro. Quando cheguei na sala, levei o maior susto da minha vida. Minha rede estava pegando fogo, mas de um jeito muito estranho. Não era fogo comum, com chama alta e barulho. Era como se ela estivesse sendo queimada por dentro, bem devagarzinho, começando pelo meio e se espalhando em círculo. Parecia que alguém tinha colocado um ferro em brasa bem no centro, onde ficava a parte da cabeça, e deixado ali queimando. Corri para pegar água na cozinha, mas quando voltei com o balde, a rede tinha parado de queimar sozinha. Ficou ali com um buraco redondo bem no meio, ainda soltando uma fumacinha fina que subia direto para o teto. O cheiro de carne assada continuou no ar por mais um tempo, misturado com cheiro de tecido queimado. Era um cheiro que dava ânsia, muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido antes.
Naquela noite, não consegui mais dormir. Fiquei sentado na cadeira da varanda até amanhecer, pensando no que tinha acontecido e tentando entender se tinha alguma ligação com a promessa que minha mãe não conseguiu cumprir. Na minha cabeça, aquilo só podia ser o Severino tentando me lembrar do que ela tinha prometido fazer por ele. No outro dia, procurei o padre da cidade e contei toda a história. Expliquei sobre a promessa da minha mãe e as coisas estranhas que estavam acontecendo em casa. O padre me escutou com atenção e disse que realmente essas coisas podiam acontecer quando uma alma ficava inquieta por causa de promessa não cumprida. Ele se ofereceu para rezar as 7 missas que minha mãe tinha prometido. Paguei as missas com o dinheiro que consegui juntando, vendendo uns poucos animais que restaram depois do incêndio. O padre rezou todas elas numa semana, uma por dia, sempre no final da tarde. Desde então, a cinza parou de aparecer no batente da porta e nunca mais aconteceu nada estranho em casa. Mas mesmo assim, nunca mais consegui dormir em rede. Comprei uma cama de madeira e é nela que durmo até hoje. E toda noite, antes de deitar, acendo uma vela pequena que deixo queimando até de manhã. Pode ser superstição, mas me sinto mais protegido assim. O buraco da rede eu guardei como lembrança, para nunca esquecer que promessa é coisa séria e que quem já morreu, às vezes encontra um jeito de cobrar o que foi prometido em vida. Essa história que vou contar aconteceu numa noite que não saía da minha cabeça. Eu morava numa propriedade rural, onde criávamos cabras e algumas cabeças de gado. Era um lugar isolado, cercado de caatinga, onde o silêncio da noite só era quebrado pelo barulho dos grilos e do vento nos galhos secos. Entre nossa casa e a cidade tinha uma estrada de terra que passava por um trecho que todo mundo chamava de Vereda da Morte. Nome pesado, né? Mas tinha seus motivos. Contavam que ali tinha sido enterrado um homem que morreu de forma estranha. Diziam que foi amaldiçoado por causa de alguma coisa ruim que fez em vida. Eu nunca dei muito crédito para essas histórias, mas sempre reparei que os animais ficavam inquietos quando passavam por lá. Os cachorros, principalmente, eles latiam sem parar e às vezes se recusavam a continuar caminhando. Nessa noite específica, eu estava voltando da cidade de motocicleta. Era lua cheia, bem clara, dava para enxergar a estrada toda iluminada por aquela luz prateada que faz as coisas parecerem diferentes do normal. Não estava com pressa, então ia devagar mesmo, sentindo o vento fresco no rosto e aproveitando a tranquilidade da madrugada. O motor da moto fazia um barulho baixinho que ecoava pela estrada vazia. Quando cheguei perto da Vereda da Morte, comecei a escutar uns gritos vindos do mato. Não era grito de animal não, era voz de gente mesmo, mas um grito desesperado, cheio de sofrimento, como se alguém estivesse passando por uma dor terrível. Junto com os gritos vinham uns estalos secos, como se fosse galho quebrando, mas muito alto, muito forte. O som me deu arrepio na hora. Parei a moto na beira da estrada e desliguei o motor para escutar melhor. Os gritos continuavam, vinham de um ponto específico no meio da vegetação, perto de onde ficava o bebedouro que construímos para os animais. Era um tanque de cimento que abastecíamos com água de poço para que o gado pudesse beber quando passasse por ali pastando. Pensei que podia ser alguém machucado, algum acidente, então resolvi ir verificar. Deixei a moto na estrada e entrei no mato com a lanterna do celular. Os galhos secos estalavam debaixo dos meus pés e o cheiro da caatinga era forte no ar parado. Caminhei uns metros em direção ao bebedouro, seguindo o som dos gritos que agora estavam mais baixos, como gemidos. Quando cheguei perto do tanque, vi uma cena que nunca vou conseguir esquecer. Tinha uma criatura agachada bebendo água. Era enorme. Devia ter mais de 2 metros de altura, toda coberta de pelo escuro e grosso.
Mas não era pelo de animal comum, não. Era diferente, mais rígido, como se fosse misturado com espinho ou coisa áspera. O corpo era musculoso, com braços compridos e pernas meio tortas, como se fosse feito para correr de 4 patas. As mãos eram grandes demais, com dedos longos e unhas que pareciam garras. Quando ela levantou a cabeça para olhar na minha direção, quase caí para trás de susto. Os olhos eram de gente. Não eram olhos de bicho, eram olhos humanos mesmo, com aquela expressão de quem pensa, de quem entende as coisas. Tinha uma tristeza muito profunda naquele olhar, como se a criatura lembrasse de alguma coisa dolorosa. Por uns segundos ficamos nos encarando, ela parada ali perto do tanque e eu congelado com a lanterna na mão. O cheiro que vinha dela era forte, meio azedo, como de animal selvagem que ficou muito tempo sem tomar banho. Mas tinha outra coisa no cheiro também, alguma coisa que me lembrava de gente, de suor humano misturado com medo. Quando acendi a lanterna do celular para ver melhor, ela fez um som que me gelou o sangue. Era um rosno, mas ao mesmo tempo parecia que tinha palavras ali dentro, como se ela estivesse tentando falar alguma coisa, mas a boca não deixasse. Foi aí que aconteceu a coisa mais estranha. A criatura parou de me olhar e ficou encarando as próprias mãos, como se estivesse se reconhecendo. Passou os dedos pelo rosto, tocou o próprio peito, e aí fez uma cara de quem acabou de lembrar de alguma coisa importante. Era como se ela tivesse despertado de um sonho confuso e de repente soubesse quem era antes. O jeito que ela me olhou depois disso foi diferente. Tinha vergonha naqueles olhos e também um medo terrível. Sem mais nem menos, ela saiu correndo mata adentro. Mas não foi corrida de bicho assustado, não. Foi corrida de quem quer se esconder, de quem não quer ser visto fazendo alguma coisa errada. O barulho que fez quebrando galho e pisoteando a vegetação seca ecoou por muito tempo. Depois ficou tudo silencioso de novo. Só o som da água pingando no bebedouro e meu coração batendo forte no peito. Voltei para a moto meio cambaleando, ainda tentando processar o que tinha visto. O cheiro azedo ficou grudado na minha roupa e demorou dias para sair completamente. Durante todo o caminho de casa, fiquei pensando naqueles olhos humanos, na tristeza que tinha lá dentro. Era como se fosse alguém que já foi gente e agora estava preso numa forma que não escolheu. Quando cheguei em casa, acordei meu irmão e contei tudo para ele. Ele escutou calado e no final só disse que eu tive sorte de não ter tentado chegar mais perto. Falou que o pessoal mais velho sempre soube que aquele lugar tinha coisas que não deveriam existir, mas que ninguém gostava de falar sobre isso abertamente. Desde então, toda vez que passo pela vereda da morte em noite de lua cheia, escuto os mesmos gritos vindos do mato. E às vezes, quando o vento sopra na direção certa, ainda sinto aquele cheiro azedo no ar. Nunca mais vi a criatura, mas sei que ela ainda está por lá, bebendo água do tanque e lutando com alguma coisa dentro dela que não a deixa em paz. Eu vou contar uma coisa que me aconteceu e até hoje não consigo explicar direito. Foi numa época que eu morava numa fazenda no interior, lugar bem seco, cheio de mandacaru e xique-xique espalhados por todo o canto. A terra ali é vermelha, rachada pelo sol, e quando chove vira uma lama que gruda no casco do cavalo. Todo mundo da região conhece o Serrote Comprido, uma subida bem íngreme que corta caminho entre a fazenda e a cidade. É uma trilha estreita, cheia de pedra solta, que só animal acostumado consegue subir sem tropeçar. O pessoal mais antigo sempre falava que depois das 6 da tarde ninguém devia passar por ali sozinho. Diziam que aparecia uma mulher pedindo socorro, mas que ela não era gente viva, não. Eu sempre achei que era conversa para assustar criança, sabe como é? Essas histórias de assombração que o povo inventa para explicar as coisas estranhas que acontecem no mato. Daí, nesse dia específico, eu estava voltando da cidade mais tarde que o normal.
Tinha ido resolver umas questões na prefeitura e demorei mais do que esperava. Meu cavalo, um alazão bem manso que conhecia todos os caminhos da região, estava meio impaciente para voltar para casa. Quando chegamos perto do serrote, o sol já estava se pondo atrás das montanhas, deixando tudo meio alaranjado. Resolvi cortar caminho pela trilha, mesmo porque minha mãe tinha pedido para eu não demorar muito. Ela sempre ficava preocupada quando eu saía sozinho, principalmente depois que escurecia. O cavalo começou a subida no passo dele, devagar, mas seguro. Eu conhecia cada pedra daquela trilha, cada curva, cada buraco que podia dar problema. Estava quase chegando no topo quando meu alazão empacou de repente. Ele parou no meio da trilha e começou a balançar a cabeça, com as orelhas em pé, meio nervoso. Pensei que podia ser cobra ou algum bicho perigoso no caminho, então fiquei prestando atenção em volta. Foi aí que escutei uma voz bem fina chamando por ajuda. "Socorro! Me ajuda aqui, por favor." Falava assim meio chorosa, como criança pequena quando está com medo. Olhei para frente e vi uma mulher parada bem no meio da trilha. Ela estava sem roupa nenhuma, toda coberta de poeira vermelha, como se tivesse rolado no chão seco. O cabelo estava desgrenhado, cheio de cisco e folha seca. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito que ela estava. O rosto parecia meio deformado, como se tivesse levado uma pancada muito forte e não tivesse cicatrizado direito. E os olhos estavam virados para cima, mostrando só a parte branca. Mas mesmo assim ela parecia estar me vendo. Meu cavalo começou a tremer e fazer uns ruídos estranhos, como quando sente perigo. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, porque a mulher realmente parecia precisar de ajuda. Pensei que podia ter acontecido algum acidente, alguma coisa ruim com ela. Então falei: "O que foi que aconteceu, dona? A senhora está machucada? Precisa que eu leve para o hospital?" Quando terminei de falar, ela virou a cabeça na minha direção de um jeito muito esquisito. O movimento foi devagar demais e eu podia jurar que escutei um barulho, como se fosse osso rangendo. Foi nessa hora que meu alazão empinou de uma vez só e saiu correndo serra abaixo, como se tivesse visto onça. Quase voei da sela, tive que me agarrar na crina dele com tanta força que depois ficou marca na minha mão. Ele desceu aquela trilha perigosa no desespero, saltando pedra, escorregando na terra solta. Quando finalmente consegui controlar ele lá embaixo, meu coração estava batendo tão forte que doía no peito. Olhei para trás, mas a trilha estava vazia. Não tinha sinal da mulher em lugar nenhum. Só o vento balançando os galhos secos dos arbustos e aquele silêncio pesado que às vezes toma conta do sertão no final do dia. Cheguei em casa todo suado e tremendo, ainda meio sem acreditar no que tinha visto. Minha mãe percebeu na hora que alguma coisa tinha acontecido. Quando contei a história para ela, vi que ficou muito séria. Disse que eu não devia ter passado por lá naquele horário, que todo mundo sabia que o serrote tinha suas coisas. No outro dia, quando fui tratar do cavalo, encontrei umas marcas estranhas no lombo dele. Eram como se fossem impressões de mãos pequenas, bem marcadas na pele. Parecia que alguém tinha apertado ali com muita força, porque o pelo estava diferente e a pele meio avermelhada. Chamei meu pai para ver e ele ficou calado por um tempo, só olhando as marcas. Depois disse que era melhor eu não andar sozinho por aqueles lados, principalmente quando estivesse anoitecendo. Desde aquele dia, meu alazão nunca mais quis subir no serrote. Toda vez que a gente se aproximava da trilha, ele empacava e não ia de jeito nenhum. Já tentei forçar algumas vezes, mas ele fica desesperado, suando e tremendo, como se estivesse vendo alguma coisa terrível. As marcas no lombo dele nunca saíram completamente. Mesmo depois de meses, ainda dá para ver os contornos onde aquelas mãos pequenas apertaram. Agora, eu sempre dou a volta, mesmo demorando quase 1 hora a mais para chegar na cidade. Prefiro perder tempo do que passar por aquela experiência de novo. E toda vez que alguém pergunta por que não uso mais a trilha do serrote, eu só digo que o caminho está muito ruim.
Mas a verdade é que ainda sinto um arrepio toda vez que olho para aquela subida, principalmente quando o sol está se pondo.